ser assim. O junho já foi frio. E o problema é que o inverno se estende ainda até o setembro. Setembro, para nós, é mais quente. Era preferível o inverno ter começado em novembro e acabado no final de agosto, né? Do que o contrário. Mas, infelizmente, é assim, começou hoje. Seja bem-vindo, Alex. Bem-vindo a todos ao inverno também, né, Newton? Começa hoje mesmo. Boa noite. É isso aí. Blumenau, não sei lá é alemão, lá, quem sabe, lá já começou faz tempo, né? Lá na Praia Comprida. Eu já acostumei, então eu não me agasalho muito, não. Eu saio com a camisa só, de manga longa e boa. Parabéns. Mas está durante o dia na faixa de 14, 15 graus. Alex. Deixa ele chegar na nossa idade, né, Alex? Deixa ele chegar na nossa idade, pelo menos na minha. Na sua. Oi, Neia. Ei, Newton, deixa ele chegar na nossa idade, né, Newton? Quando chegar eu já emplaquei os 70, né? Então, aí sim, aí, ó. Oi, Neia, tudo bem? Boa noite, querida. Deus te abençoe. Que eu estou com fone de ouvido, ela não está ouvindo. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Tá, o Ângelo também está conosco aqui. Olá, Ângelo, boa noite. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Bem. Amém. Enite, querida, que Deus te abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Amém, viu? Muito bom. Amém. Boa noite, amados. Olá, João Verdun. Deus abençoe, boa noite. Todos. Boa noite, amém, obrigado. Amém. Boa noite, Elaine. Boa noite. Deus te abençoe aí, viu? Tudo bem? Amém. Tudo, frio também, graças a Deus. Tá chovendo aí também, em São Paulo? Aqui amanheceu com cara de inverno mesmo, mas né? gostoso. Tá, e agora aí? Agora, tá chovendo aí ou não? Chovendo não, mas garoou bastante durante o dia. Tá. Chuviscou muito, mas tá aquele friozinho gostoso mesmo. Sim. Bom, inverno maravilhoso. Minha filha viajou agora para Campinas, lá tá chovendo. Campinas. A Luísa também entrou aqui. Olá, Luísa. Boa noite, querida. Paz. Seja bem-vinda. Oi, Alex. Boa noite. Tudo bem com vocês? Oi. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite. Oi, Jura. Tudo bem, querida? Com você? Tá aí quietinha. Mas tá tudo bem, né? Qualquer coisa, fala pra gente, tá? Aê. Oi, Jura. Reinaldo, tá tudo tranquilo por aí, Reinaldo? Graças a Deus. Tivemos um batismo ontem. Eu vi o videozinho, eu ia comentar agora. Como é o nome do irmãozinho lá? Kainan. 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 Que bom, viu? Parabéns. Muito bem. O seu filho, né, Henrique, batizou, acho que semana passada, né? Sim. Esses dias foram grandes bênçãos aqui. Começou com a Bruna. Isso, é mesmo. Depois, seu Mindo, a dona Divanir, meu filho Henrique, e agora o Kainan. Acho que tu tá levando, hein, Reinaldo? Tu levou umas bênçãos daqui para aí, hein, cara? Pois é, olha aí. Muito bem, muito bem. Deixa eu dar uma boa noite aqui, então, também. Reinaldo, deu fruto essa tua vinda. Tá vendo aí? Pois é. Deixa eu dar uma boa noite para a Sandra também. Olá, Sandra, querida, tudo bem? Boa noite para todos. Sandra. Boa noite. Você já pode sorrir agora, Sandra? Claro que não. Claro que sim. Aí eu fui tirar os pontos hoje, aí eu disse para o médico que eu engolia os pontos, ele não precisou tirar. Ele foi não tinha ponto nenhum, claro que eu engoli dele. Pois é, então, já foi. Mas os pontos, alguns são assim mesmo, eles caem naturalmente. Fala, Enite. A Enite quer falar alguma coisa para você. Fala, Enite.
Seu Alex, eu não quero falar nada, seu. Não? Eu quero dizer, Dona Pena, tudo bem, Dona Pena? Ah, bom, tá certo. Não. Então tá bom. Tá ok. Então tá bem. Tá caçalhadinha, tô com frio. Roberto Signoretti, o nosso radialista de plantão ali. Olá, boa noite. Como vão vocês? Consegui hoje. Consegui. Boa noite. Roberto. Que maravilha! Bom ver você. Obrigado, você também, todos vocês. Verdun, Jura e Serjão, Newton, Inéia. Ângelo, meu primo. Ô, meu irmão. Ô, Robertão. Tá bem, Robertão, hein? E aí? A Marisa está cuidando muito bem de ti, Carlinhos. Continua lindo. Cuida, obrigado. É, mingau de aveia de manhã, todo dia. É isso aí. A bondade daí é excelente, meu pura cara. Bondade de vocês. Não, umas gotinhas de formol também, né? Tem que... Boa. Pode esquecer. Que bom se fosse. Pois é. Mas você está bem, Obrigado, estou bem sim. Viu? Estou muito bem, graças a Deus. Sempre... Aqui está um frio, uma loucura, um frio muito ruim. Tamo junto. Também, Roberto. Aí também é? Também. Aqui. Botei um fogo dentro de casa aqui para ver se aquecia um pouco. Então, Leonel e Vanete acabaram de sair daqui. Olha aí. Que beleza. Eles estão bem? Tudo tranquilo? Estão bem, sim, tudo bem. Tomamos uma sopa agora juntos. Beleza. Estava muito gostoso. Muito bem. Diz que está muito calor lá na região do Seu Mindo, lá, ó, da Dona Diva e do Seu Mindo. Diz que está quente por lá. Né, Seu Mindo? Estou chovendo por lá, Alex. Aqui tá frio. Tá frio? Tá muito frio. Rapaz. É mais ao sul, né? Mais ao sul tá bem frio mesmo. Panambi, não é isso? É Panambi, é. É isso aí. Panambi é longe. Então, você que tá longe deles. Aí em Ponta Grossa. Ponta Grossa é alto, então bate um vento, um frio. E eu moro num sobrado no segundo andar, então é bem frio. É 2 graus a menos que na rua. Olha aí. É o que eu falo aqui em casa também. Eu moro num lugar bem alto aqui, então eu tenho um corredor de vento que vem do sul da ilha, né? E aí esfria mais do que o normal. Uau, com certeza. Bom, deixa eu dar mais uma boa noite aqui para o nosso irmão João e a Ivone. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Rogério também está ali. Boa noite, Rogério. Deus abençoe, viu? Preciso do papai eu vou pegar sozinho. A Gláucia também está com a gente aqui. Oi, Gláucia, querida. Tudo bom, Alex? Boa noite a todos. Tá frio por aí também, São José dos Campos? É? Onde que está? 18. Então você está bem. Você quer qualquer papel? Você está bem. Agora começa a esfriar um pouco mais para a madrugada, né? Agora começa a cair. De manhã, durante o dia, 26 graus. Tá bom. Olha, tá ótimo. Gostoso, né? Isso, pergunta para sua mãe. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o José Gracino. Irmão Gracino, boa noite. Boa noite. Firmeza. Muito bem. Temos aqui a Conceição. Boa noite. Boa noite a todos. Conceição, tudo bem, Conceição? Boa noite, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, viu? A Cidinha também, lá de Estiva Gerbe, né? Isso, é. Estiva Gerbe, é uma cidade ali do interior de São Paulo. Boa noite. Boa noite. Está muito frio aqui, hein? É? Poxa vida, é interior de São Paulo, às vezes, ou é muito quente, quando chega o inverno, às vezes fica muito frio mesmo. Aqui está friozinho. Legal, tá bom então. Meu problema é o vento norte aqui, Alex, que bate bem atrás do meu apartamento. Para nós aqui, quando muda, é o vento sul.
Marcos Rogério, Neuzi estão ali com a gente também. Deus abençoe. Marcos Rogério e Neuzi. Temos aqui também a Bia. Oi, Bia. Boa noite, querida. Oi. Deus te abençoe. Oi, Alex. Oi, irmãos. Eu estou no Marcos Canuto. Oi, Neuzi. Tudo bem com querido? você? Graças a Deus. E a família? Bem, gostei dos seus óculos aí, tá super fashion. Oi, você. Alex. Opa, é o Marcos? É o Opa, Maicon. e aí, Maicon? Como é que você tá, meu irmão? Bom te ver, Tudo rapaz. Bom? Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Bom te ver, viu? Saudade. Igualmente. Grande abraço. Também, saudade de você, viu? Um abraço. Outro, valeu. O Marcos Rogério é filho da Neuzi. Não, Maicon Bruno. Marcos Rogério é meu marido. Desculpa, Maicon. Parecido com o pai. Maicon Bruno. Oi. Ele é parecido com o pai, né? Eu acho que parece mais com ela. Comigo. Só que ela é mais bonita que ele. Obrigada. Gente muito boa, Neuzi. Muito, muito legal. Muito bom estar aqui. Bem, nós estamos chegando aí naqueles minutinhos que a gente sempre dá para o pessoal ir chegando. Eu creio que devem chegar mais algumas pessoas depois, aí a gente vai cumprimentando também, não é? Mas eu quero dar boas-vindas mesmo, de coração, a alguns irmãos e irmãs que estão aqui, talvez pela primeira vez, mas outros, às vezes, quando dá, aparecem, vêm para cá também, embora os nossos bate-papos fiquem gravados, né? E fica lá no canal do YouTube do SEB, Centro de Estudos Bíblicos de Florianópolis. É só você clicar lá no YouTube, SEB, C de casa, E de elefante, B de bola, Floripa, que aparece lá o canal, e lá tem não apenas os bate-papos, mas tem filmes, né? Uma seleção de filmes bons para você assistir com a família já. Tem músicas também, uma playlist de várias músicas com clipes, tem hinos, estudos, palestras, cursos bíblicos também, é um material bem diversificado. Se você quiser depois dar uma navegadinha por lá, fique à vontade, né? Vai ser bem legal. Mas nós aqui no bate-papo de segunda-feira estamos falando sobre a igreja, né? E o papel da igreja na vida, o impacto, né? Do que é ser igreja na vida do discípulo. Como que a comunidade, a família, a igreja, num coletivo, ela pode afetar, transformar, na maioria das vezes, sempre para melhor, né? Para bem, mas às vezes também a igreja ela afeta negativamente a vida de algumas pessoas. Antes de orar, só dar uma introduçãozinha de 2 motivos, né? Às vezes é negativo do ponto de vista do discípulo, do cristão, né? Ele não ainda é maduro ou não absorve bem certas situações, ou lida ou vê certos exemplos na igreja que não são adequados, e isso machuca muito. Muitas pessoas ficam frustradas, machucadas, né? Partindo do ponto de vista da percepção dela como indivíduo. Mas, por outro lado, também tem na igreja, a gente não pode negar isso, é fato bíblico, né? Que existe também dragões, leões, né? Existe também irmãos dominadores, ou que não tratam com amor e com respeito, e às vezes causam problemas sérios, não apenas na vida de uma pessoa, mas às vezes até na própria congregação como um todo. E nós estamos tratando exatamente do ponto de vista do livro de Atos, nesse momento, analisando, vendo textos que tratam, que Lucas, né, nos seus relatórios, nos seus resumos também, fala a respeito da igreja, revelando para a gente ali os atributos, né, as qualidades, o dever ser, como deve ser a igreja, aquela igreja atraente, bela, aquela igreja crescente, poderosa, né, que descrita no livro de Atos, mas que também enfrenta sérios problemas. Então, nós hoje vamos fazer um bate-papo
um pouco diferenciado, nós vamos relembrar algumas coisas, nós vamos conversar mais, perguntar mais, falar mais aos irmãos e às irmãs, né? Eu vou fazer algumas provocações e a gente vai, então, caminhar nessa seara do papel da igreja na vida de um discípulo, na sua vida, na minha vida. Ok? Então, vamos lá. Eu gostaria Alex, deixa eu só dizer. Pode falar. Porque minha conexão pode cair, e porque a gente está com 3 celulares ligados, aí okay. Às vezes cai. Eu só queria parabenizar o trabalho do irmão Reinaldo, né? Eu tenho repostado os batismos dele, e assim, glória a Deus pelo trabalho dele feito lá onde ele está. Só isso, obrigada. Amém, amém. É isso aí. Então, eu já vou também aproveitar para parabenizar também a equipe lá em Ponta Grossa. A gente sempre recebe os relatórios lá e recebe também os informativos, as mensagens, as fotos, os clipes dos batismos, né? Daquela congregação. Quantos anos agora tem a congregação aí em Ponta Grossa, Roberto? 2 anos. Perfeito. É que eu fechei o teu áudio porque estava com um barulho. Você estava com seu netinho, talvez aí o netinho. Então, 2 anos, mas já tem alcançado muitas pessoas lá. Que Deus abençoe o trabalho lá, não é? Muito bem. Então, eu gostaria de pedir para o nosso irmão Ângelo. Oi, quem? Eu, Elaine. Oi, Elaine. Eu só queria pedir agora, que depois, quando a gente começa, fica meio difícil a gente conseguir falar no final, lembrar os irmãos para orarem pela Aneli, que é a filha do irmão Joaquim, do Imbuguaçu. Não sei se você o conhece. Sim, conheço. Então, a filha dele está gestante, de 6 meses, mas está com Covid e entubada. Então, eu queria pedir aos irmãos, tem alguns irmãos aí que já sabem desse pedido, né, que estava conosco no sábado, com Josué, mas eu gostaria também de pedir aqui nesse grupo para que os irmãos lembrem da Nelly, porque ele está muito aflito, tadinho, e ela parece que tem 2 filhinhos já, é casada, tem 2 filhinhos, e ela está gestante de 6 meses. Ok, vamos orar sim. Então, também vou pegar um gancho na sua colocação de pedido aí. A nossa irmã lá da cidade de Lavínia, no interior, a Cláudia, né? Ela também estava grávida, ela contraiu Covid e essa semana aí passada, esses dias, ela internada, ela perdeu o bebê, né? Então, estejamos orando por ela e pelo Serginho, né, que é o Eiji, o marido dela, ok? E ela, né? Infelizmente, essa enfermidade, ela atinge de várias formas, várias pessoas, né? Reinaldo, eu vou te colocar só aqui naquele esquema, tá? Aí você me ajuda também. O Sérgio também sempre estaria ajudando. Ok. Vamos ter, então, uma palavra de oração? Queria pedir aí, se puder, o nosso irmão Rogério Almeida, você pode nos dirigir numa oração para que Deus mantenha, através do seu Espírito, a gente no foco, na palavra dele. Né? Amém. Glória do Senhor. Vamos orar. Sim. Vamos orar todos. Senhor, maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua santa e soberana presença, desde já te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade, agradecendo, Senhor, pela presença de cada um, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Alex, que tem nos conduzido no estudo da Tua palavra, da Tua santa e poderosa palavra. Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos conduza, que seja do Teu agrado, Senhor, que o Senhor nos ajude para que seja proveitoso para o nosso aprendizado, para nós aplicarmos em nossas vidas. Assim também, Senhor, queremos, desde já, colocar em Tuas mãos, não só esse momento, mas como essas vidas que foram aqui citadas, Senhor, porque sabemos, Pai, que há situações que são dolorosas para nós, seres humanos, e nós clamamos a Ti, Senhor, que conforte os corações, que fortaleça, que realmente, Senhor, dê estrutura emocional, aumente a fé, Senhor, ajude-nos a permanecermos na fé no Senhor, para entendermos que tudo passa, que tudo está sob o Teu controle, Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, porque nós carecemos totalmente de Ti, Pai.
Senhor, no nome santo de Jesus, nós, confiantemente, como igreja tua, Senhor, buscamos as verdades contidas na tua palavra para te servir cada vez melhor, Senhor. E assim nós acreditamos que o Senhor irá nos conceder, não só compreender, mas que o Senhor nos ajude a guardar no coração, para nunca esquecermos a diferença, Senhor, entre a verdade e as mentiras que são pregadas, que são anunciadas por aí. Senhor, em tudo, nós te agradecemos, nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Meu Pai seja Deus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, veja bem, nós estamos caminhando pelo livro de Atos, né? Seguindo uma certa ordem ali cronológica, falando sobre o papel da igreja na vida do discípulo. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, quais são as características que você mais destaca ou vê, percebe, na igreja idealizada na mente de Jesus Cristo, né? Você não precisa pensar na sua congregação, nenhuma congregação qualquer, não é esse o ponto. O ponto é assim, na sua experiência com a palavra de Cristo, com os evangelhos, quando Jesus falou a respeito da igreja dele, do povo dele, né? E o que você conhece nas escrituras, né, sobre a igreja, como comunidade, como grupo, como família, como coletivo, né? Quais são algumas características que você assim destacaria, que você vê importante para você, né? Se você quiser falar duas, no máximo, ou uma ou duas, é bem-vindo, né? Mas, de preferência, como eu te disse, que você identifica que está na mente de Cristo, revelado na palavra dele. A Igreja de Cristo, pontinhos, reticências. O que você completaria? Quem quiser pode falar qualquer virtude, qualquer... Perseverante. Muito bem, né? É amorosa. Amorosa. União. Unida. Comunhão. União. Unida. Perfeito. Acolhedora. Acolhedora. Perseverando na palavra. Sempre fundamentada na sã doutrina, perseverante na palavra. Perseverante. Muito bem. Mas tem a simpatia do povo. Eu ia falar isso. Que bom. Uma igreja agradável, não é? Agradável. Saborosa, uma igreja atraente, que as pessoas chegam, se sentem bem. Oi? Harmoniosa. Harmoniosa, né? A harmonia nem sempre significa que a gente não discute às vezes, né? Não tem algumas situações. Oi? Verdadeira. Verdadeira, muito bem, querida. Isso mesmo. A igreja, ela tem essa característica de ser, de mostrar, né? De buscar a verdade em todos os sentidos, né? Quer seja a verdade como a palavra de Cristo, quer seja a verdade como um proceder contrário àquilo que é mentira, né? Verdade. Muito bem. É isso aí. Algo mais? Ok. Humildade. Sem dúvida, né? Muito bem. A igreja, ela segue essa característica de Jesus, que é de não ter arrogância, né? De não ser... de ser humilde. Muito bem. Ok. A noiva do Senhor. Sim, ela está comprometida. A noiva, né? do Senhor. Sim. Vou traduzir isso aí como comprometimento, né? Ela tem um compromisso. Melhor. Né? Melhor. É melhor. Ela tem um compromisso com alguém, né? Então, a igreja, ela não é a causa, né? A igreja é a consequência. A causa é o noivo, é Jesus. Muito bem. Oi, Marcos. Hospitaleira. Hospitaleira. Muito bem. Queria destacar um aspecto que, quando fazendo uma aplicação, né? Quando nós falamos as coisas que são peculiares à nossa vida. Então, eventualmente,
tem vários problemas com pecados, quando ela se converte, ela fala muito de pecado e tal. Então, com relação ao primeiro século, eu penso que quando os irmãos se converteram, eles falavam principalmente a respeito da adoração a Deus. Uhum. Muito bem. É verdade, né? Lá no livro de Atos, no primeiro relatório que Lucas faz para Teófilo, né? Ele demonstra isso, sabe? Então, o livro de Atos foi escrito na sequência do Evangelho de Lucas e cujo intuito foi de fundamentar a fé de um novo cristão, né? Teófilo. Provavelmente aí um homem importante lá, um legislador, talvez um deputado ou senador romano, e Lucas queria fundamentar a fé deste homem e deu de presente para ele nada mais, nada menos que um evangelho e depois o livro de Atos, que é o livro da história dos primeiros 30 anos da igreja. E a gente vê essa obra, né, aí tão importante para o Novo Testamento, fundamentando em Jesus e na palavra dele, através do evangelho, a estrutura e a base que seria vivencionada depois na família que é a igreja. Então, Jesus vai dar as diretrizes, o ensino, a base, a sã doutrina, mas isso só vai ser colocado à prova, só vai ser testado depois, quando a igreja se tornar uma família mesmo, quando ela for fundamentada, quando ela for estabelecida, que é o que aconteceu com a primeira congregação lá em Jerusalém. E nós já vimos, naquele relatório de Lucas, no capítulo 2, nós vimos lá algumas importantes características de uma igreja de Cristo, não é? Ali a primeira igreja de Cristo. A gente viu várias dessas virtudes que foram colocadas aqui. A gente viu a perseverança na palavra, né? A primeira coisa que o Espírito Santo permite que Lucas escreva sobre a igreja é que ela persevera na doutrina dos apóstolos, ela tem esse compromisso doutrinário com a verdade, com a palavra, que alguns citaram aqui. Depois a gente vê ali a comunhão, né? Uma característica muito importante é essa. Uma igreja atraente, as pessoas, quando chegam, percebem essa unicidade, essa comunhão, essa harmonia, né, como foi falado pela Glaucia ali. Então, isso é extremamente importante. Uma congregação, um grupo de pessoas que não tem essas características como igreja, assim como família também, não é nada atraente, né? Não é bom. Então, a gente percebe isso. Nós vemos lá que eles oravam, uma igreja espiritual, uma igreja que tinha propósito espiritual, né? Eles estavam orando e é evidente que a oração sempre tem algum propósito, né? Sempre tem um direcionamento quando é levado a Deus. No partir do pão, né, também, e tanto aquilo pode significar a questão do culto, como eles perseveravam unânimes todos os dias, né? Mas também mais adiante no texto, o partir do pão, em que os cristãos usavam suas casas. Então, uma igreja, uma comunidade, uma família cristã adequada, ela não se reúne só aos domingos, né? Na verdade, a gente percebe que já na base da congregação há um envolvimento, como se fosse realmente de família, que envolve os lares, que envolve os relacionamentos, né? Tomar café na xícara do outro, né? Ali na casa do outro, de compartilhar as refeições, de bater papo, de estar junto. Isso é extremamente importante. Então, o nosso esforço como membros de uma congregação deve girar o nosso custo, não é? Se quiser usar isso, custo de tempo, de recursos, deveria girar em torno de tornar a igreja este ambiente, que não é apenas o culto. Durante os séculos, nós sofremos uma transformação, e aí eu vou abrir para a gente conversar. Principalmente no que se refere ao propósito maior da igreja. Claro que nós, como cristãos, adoramos ao Senhor e cultuamos ao Senhor, e isso é mandamento, sem dúvida alguma. Todo o primeiro dia da semana e em outros dias, também nós prestamos culto ao Senhor.
o culto dominical é aquele em que nós celebramos a ceia do Senhor, mas isso não quer dizer que nós não podemos adorar a Deus em outros dias da semana. Né? Nós podemos cultuar a Deus sem a ceia, por exemplo, na segunda-feira, cantando em adoração, orando em adoração a Ele. Adorar ao Senhor, nós podemos adorar em qualquer dia da semana. Né? Isso não tem problema, em qualquer lugar, inclusive. Mas, ao longo do tempo, a igreja, como sendo um grupo, uma família, ela vem sofrendo alterações políticas, alterações religiosas, não é? Alterações de doutrina. E o que nós temos visto hoje em dia no mundo religioso é uma miscelânea aí, não é? De modelos de como ser uma congregação, uma igreja ou um grupo de pessoas. A nossa intenção aqui, nesse bate-papo, é de irmos para o Novo Testamento e vermos os modelos, os tipos, as maneiras em que os nossos irmãos, como congregação, viviam e o impacto que isso causava na vida de uma pessoa, de um indivíduo, não é? Então, partindo do ponto de vista, primeiro, da igreja como família, como coletivo, a gente percebe de cara que a igreja ela promovia, de uma forma espiritualmente espontânea até, um ambiente muito agradável, como disse ali o Roberto. Né? A igreja, ela se torna, não que ela não tenha problemas, mas ela deve saber lidar com os problemas de acordo com Jesus, mas ela promove esse ambiente acolhedor, familiar. Agora, é possível a gente depender do domingo, do culto, para que toda a plenitude do que é ser uma família, uma igreja, ser visível às pessoas? Até que ponto o culto tem a pretensão, até que ponto Deus idealizou para o culto que ele fosse o cartão de visita representativo de tudo que representa a igreja? Você acha que o culto tem essa prerrogativa, tem esse objetivo? Se sim, por quê? Se não, por quê? Alex, eu acho que a pretensão não, mas o culto ajuda para o nosso viver diariamente. Porque se nós não tivermos viver diariamente, não... que adianta a pessoa nos enxerga todos os dias de uma forma, aí um dia vai visitar, toda bem diferente, aí até não me reconhece, porque o meu viver diário é igual um viver mundano, aí no domingo, bem diferente. Não entendi. Alex. Oi? João Verdun, depois. Pode ser agora? Acho que sim. Eu também acho que os nossos encontros domingo é um mandamento, né? De a gente glorificar a Deus ali nesse momento. E também nos conhecer, nos confessarmos uns aos outros, ajudarmos, ver como é que estamos. Mas a igreja, quando ela sai dali, ela continua e tem que sair dali melhor ainda, né? Então a igreja ela vai caminhando, onde ela estiver, ela tem que estar cada vez melhor na presença de Deus. Certo, mas deixe-me refazer a pergunta. A pergunta é: você entende, você acha que vou até dar um sentido do que eu gostaria de comentar, né? Que a direção é correto nós colocarmos o peso de quem nós somos como igreja, a nossa identidade no culto? O culto tem essa propriedade, isso é atributo do culto, no sentido de que as pessoas possam conhecer quem nós somos através apenas do culto? Eu acho que não. Por quê? Porque a igreja continua mesmo, como o irmão disse ali, saindo de lá, a gente continua a mesma pessoa, não é? Então, o nosso testemunho do dia a dia, a gente ouve a pregação,
se alimenta dela e continua sendo melhor, nossa atitude tem que ser melhor dia após dia, em qualquer lugar, de segunda a sexta, a sábado, domingo, onde nós estivermos. Penso eu que a igreja vai continuar, não podemos colocar o peso lá, porque se a igreja começa na nossa casa, no nosso coração, na nossa família, então a gente não pode colocar esse peso só no culto de domingo. Muito bem, Neuzi. Muito bem. E alguém poderia enriquecer o que a Neuzi falou? Como que nós podemos fazer isso? Então. Eu gostaria, Alex. Pode falar, Sebastião aqui de São Paulo. Sim, Sebastião. Do Rio Grande do Sul. Eu vejo que o culto é o fechamento de tudo aquilo que você faz durante a semana. Uhum. O culto é reencontro dos irmãos para ver como é que está, trocar ideias, porque nem sempre durante a semana você tem essa oportunidade. Mas o trabalho do reino do Senhor está em todo dia que você está, onde você chega, onde você fala com alguém. Porque se nós formos fazer com que sejamos embaixadores de Cristo, se nossa pessoa não demonstrar o que Cristo fazia, alguma coisa precisa ser melhorada, minha opinião, minha maneira de ver. E eu sei que é uma dificuldade. Apesar da gente ter uma certa idade, mas parece que a gente se sente mais cristão quando está junto com os cristãos, e deveria ser justamente o contrário. O mundo carece dessa luz. Se a gente não tivesse farolete para mostrar as coisas do Senhor, fica complicado, né? Então, eu sinto que essa comunhão de domingo não tenha dúvida. Sim. Eu imagino que o evangelho do passado foi passado dessa maneira, né? As pessoas não ficavam só no templo, aquilo ia de casa em casa, sei lá como é que era feito, mas era uma coisa grandiosa. E o evangelho chegou a todo mundo. Acho que para nós é a mesma situação. Exato. É até um policiamento que a gente faz de nós mesmos para ser essa luz que Deus quer que a gente seja, onde quer que a gente esteja. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Temos ali o Rogério, depois a Ivone. Quem? Só fazer uma diferença bem grande para nós entendermos. Quando eu era jovem, no mesmo complexo, na praça do bairro onde eu morava, eu ia à missa, com reverência, com temor, diante do que eu aprendi, né? E após a missa eu ia ao clube, para a festa, né? E para mim aquilo estava normal. Então, o grande diferencial nosso é saber que nos domingos nós nos reunimos para estarmos juntos na presença de Deus, o adorando e nos fortalecendo, como o irmão Sebastião está dizendo. Então, ele é apenas um momento, é um reabastecimento, né? Um momento que nós vamos entregar a Deus o nosso louvor, nossa adoração como igreja, e vamos sair dali realmente mais forte. Mas ele é um momento. Nós seremos cristãos realmente no decorrer de toda a semana. Ok, muito bem. Ivone? Oi. Então, Alex, eu entendo assim, que durante a semana é a tarefa. Nós temos uma tarefa de representar Cristo em nossas vidas. No culto de domingo é a celebração, é a adoração. Juntos, unidos, nós celebramos aquilo que somos durante a semana. Perfeito. Eu creio que é exatamente isso que Lucas está propondo no relatório dele, né? Ele faz uma série de observações no primeiro relatório, lá em Atos 2, exatamente pontuando a reunião, a comunhão, a doutrina e tal, depois as casas, as refeições, o louvor, e o resumo de tudo isso é que essa igreja era uma igreja que caía na simpatia das pessoas, né? Porque havia esse conjunto de coisas aí. O ponto que eu estou querendo tocar é que, ao longo do tempo, e até mesmo por conta da religião dominante ainda no país, que por séculos domina, o centro da relação com Deus era o prédio, o que acontecia no culto, certo? Então, as pessoas, elas tinham aquela sensação de dever realizado para com Deus, e até hoje é assim, pelo fato de ir ao culto, de participar daquele momento ali, do culto. E que, na verdade, era uma participação muito restrita, porque o clero é que fazia tudo, praticamente, não é? Então, até que ponto isso afetou a maioria das religiões hoje no mundo? Até porque o protestantismo, que veio da Reforma e que
é o pai e a mãe da maioria, da grande maioria das igrejas que hoje, das religiões que hoje estão no mundo, saíram exatamente dessa teologia, dessa fé dominante, né, nesse modelo. E, de certa forma, você vai olhar a condição das igrejas como igrejas hoje no mundo religioso, e elas seguem quase que um padrão esquemático ali, não é? De liderança, de focar no culto, né? As atividades que representam aí a vida espiritual da igreja. E eu não entendo que o culto pensado por Deus tinha a pretensão de tudo isso, não é? Quando a gente olha o Novo Testamento, é como vocês estão colocando, a gente percebe que a vida cristã, ela na verdade, se estendia por toda a semana. Os irmãos estavam juntos de alguma forma, havia um custo, havia uma priorização do tempo, havia um comprometimento das pessoas em viver uma vida familiar, do ponto de vista espiritual, não é? Essa irmandade que nós propomos, que Jesus propõe, que nós somos irmãos, é a palavra que descreve a nossa característica de laço de relacionamento. Então, as congregações locais, elas tinham claramente, no Novo Testamento, essa condição de viver como família cristã, no dia a dia, e estavam juntos no primeiro dia da semana com o intuito desta comunhão plena para adorar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. E isso refletia esses relacionamentos, não é? Vou dar um exemplo rápido aqui. Sabe quando você faz uma viagem com alguém? Eu estou vendo aqui, por exemplo, a mãe da Nádia, né? E nós fizemos uma viagem juntos, né? E aí, quando eu olho para ela, ou eu olho para algum daqueles irmãos que estiveram lá 15 dias juntos, eu construí uma história, não é? A gente tem um feeling, a gente tem coisa junto. Então, quando a igreja ela está vivendo essa vida plena, normal, natural de uma família durante a semana, uma igreja local, não é? Eu me refiro. Isso vai refletir no culto. Mas o contrário é perigoso. Quando uma igreja ela propõe estabelecer o alimento espiritual para a semana inteira, o cuidado, as conversas que precisam ter, os relacionamentos, naquelas 2 horas, 2h30 ou 3 ali do domingo, e o resto da semana nada, já era. O que vai acontecer ao longo das semanas, dos meses, dos anos, com uma prática assim, em que os cristãos só se encontram e só se veem no domingo? Entende o que eu estou falando aqui? Nós precisamos de história, de relacionamento, passar tempo junto. As congregações, é saudável para que nós mantenhamos essa harmonia, essa beleza, esse acolhimento, nós sermos um povo alegre, um povo que canta com vivacidade, que se interessa um pelo outro. E o exercício disso é o dia a dia. Então, é bom que as igrejas locais tenham grupos de encontro nas casas durante a semana. PG, sim. É excelente. Passar um tempo com um irmão, um na casa do outro, a gente estudando, conversando, às vezes até para assistir um bom filme juntos, aquele grupo pequeno, fazer coisas juntos, né? Criar esse relacionamento. Sem esse ambiente, nós caímos no risco de reproduzir exatamente o que a história fez com a igreja. A igreja virou o culto. O culto é a representação de quem nós somos, né? Em vez do culto fazer parte dessa personalidade, ele passou a representar a personalidade. Entendeu o que eu estou colocando aqui? Sim. Faz sentido isso? Né? Algum irmão aqui tem na sua congregação esse modelo de ter essa condição?
Alex, eu gostaria de até participar com os irmãos uma experiência que nós tivemos aqui. Alguns anos atrás foi proposto da gente ter o dia da semana para ter um almoço, um jantar entre nós. Eu achei uma loucura. Falei, vou sair da minha casa com uma panela de arroz, o outro de carne. Esse negócio não vai dar certo, é só uma vez e acabou. Já faz uns 10 anos que isso acontece. E você sabe qual a experiência importante que nós adquirimos com isso? Uhum. Esse encontro de quinta-feira é um laboratório menor para preparar os novos para se tornarem também pessoas com mais conhecimento na palavra. Glória a Deus. É onde vai ter um encorajamento, cada dia da semana um prepara alguma coisa. Então, até o cantar, os hinos, vai se revezando para a gente estimular as pessoas a estar cada vez mais com Deus no coração o tempo todo. Então, para nós foi uma experiência muito rica, teve resultados positivos e a gente faz com que a família esteja junto em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que foi positivo. Eu acho que eu já li algo sobre isso no livro de Atos. Eu acho que eu já li algo lá, né? Que eles comiam suas refeições com alegria em casa, né? Então, muito bem, obrigado. Mais alguém? Quer compartilhar? Alex. Algo? Oi. Oi, Alex. É Marlene. Oi, Marlene. Depois o Luiz. Fale, Marlene. Sim. Eu agora? Sim. Então, Alex, eu acho que, infelizmente, a igreja perdeu. Não sei se por medo, por decepção, e eu acho que a igreja de Cristo, infelizmente, não hospeda quase, não chama para um café. Inclusive, eu comentei em uma reunião que as pessoas não vão nas casas das outras para comer as paredes. Uhum. A gente vai para tomar um café junto, para rir, para falar alguma coisa que a gente passou durante a semana ou que a gente está tendo dificuldade, né? Então, eu vejo que perdeu. Agora está sendo a desculpa a pandemia. Uhum. Mas, na verdade, isso já estava esfriando. Uhum. Então, é uma pena, porque é muito gostoso estar com os irmãos, é muito gostoso dividir as comidas, né? Uhum. E isso daí engrandece, e como você falou, porque no culto nós estamos quase assim, empanados, vamos dizer assim. Uhum. Uhum. E durante, na nossa casa, na casa dos irmãos, aí a gente pode falar mais, ser um cristão mesmo, assim... mais natural. Mais natural, Uhum. Então, eu acho que isso faz muita falta e é uma pena. Eu gostaria, assim, que todo mundo pensasse, porque a minha casa sempre esteve aberta para hospedar, para receber, para dividir, e sempre Deus abençoou, que nunca faltou nada. Muito sempre bem. Sobrou, né? Muito bem. Antes do Luiz falar, deixe-me só fazer um pequeno adendo aí. Evidentemente, algumas congregações locais têm realmente deixado a desejar. Isso não acontece em todas, não. Eu conheço muitas congregações que são muito acolhedoras, que quase os irmãos brigam no tapa lá para quando chega um visitante levar para almoçar na casa. Então, tem muitas congregações assim, mas evidentemente algumas congregações, talvez por conta da maneira como ela está sendo conduzida, pela característica dos próprios guias da igreja, né? Ou por algum motivo, às vezes a congregação sofreu um trauma, uma grande perda, teve uma briga, enfim, e isso machucou a congregação e ela perdeu aquele brilho, né? Então vai se aguentando. Tem algumas congregações que são assim, vão se aguentando, né? Estão ali perseverando, mas é aquela perseverança que não traz aquele vigor, aquela alegria. Mas do ponto de vista de um indivíduo como membro, você, eu, homem ou mulher, será que é uma pergunta retórica, mas será que, não precisa responder, nós não podemos fazer toda a diferença? Mesmo que uma congregação, que a congregação que você esteja passando por isso significa que nós temos que embarcar nisso também? Que nós temos que estar nesse processo? Eu entendo que não.
né? Assim como o Lázaro Barbosa está tocando terror em Cocalzinho, há 14 dias, ou seja, a cidade inteira está em polvorosa, você vai ver um Barnabé ou um Saulo usado pelo poder de Deus, transformando cidades inteiras também. Então, nós temos uma vantagem, nós temos a palavra, o Espírito, anjos, né, que estão colaborando para tudo isso. O que não pode acontecer, o que não deve acontecer, Marlene, é a gente, como indivíduo, quando isso acontece, nós individualmente perdermos essa habilidade, né? Isso não deveria. Se a igreja, os irmãos estão enfrentando alguns problemas, a gente ora por eles, mas a gente continua fazendo a nossa parte, como você colocou aí. Então, é extremamente importante que a nossa crítica se reverta em ação positiva, né? Em situações assim. Tá bom? Mas, Luiz, diga lá. Boa noite, Alex. Ok. Então, na verdade, não é uma propaganda, mas eu concordo com o Sebas, concordo com o que os irmãos têm falado. Eu penso que a igreja ela tem que promover atividades frequentes para manter os irmãos unidos mesmo durante a semana. O culto vai ser apenas um começo. Eu encaro isso bem como uma reunião de família, né? Você vê os familiares todos os dias dentro da sua casa e se reúne no domingo para um almoço especial, né? Aqui onde eu congrego, a gente começa já no domingo com a IBD, logo em seguida o culto. Segunda-feira, hoje eu estou aqui com vocês, minha esposa está no quarto ali com uma reunião com as mulheres. Na quarta-feira nós temos o devocional. Na sexta-feira, grupo de oração. Sábado, encontro de jovens. Né? E voltamos ao domingo. Quer dizer, só temos a terça e a quinta livre. E nesses dias nós temos usado porque todas essas reuniões agora estão sendo feitas via online, né? Pelo Zoom. E nas terças e quinta nós temos promovidos jantares normalmente entre os irmãos, né? Para não aglomerar. Então, aqui em casa, principalmente, a gente tem convidado um casal por semana para estar junto com a gente, ou uma família por semana. Então, a igreja tem esse dever de estar promovendo. E os irmãos vão se encaixando em cada uma dessas situações de acordo com o seu tempo e seu interesse, sua necessidade, né? Perfeito. Ótimo. Obrigado Olha, pelo seu... Deixa eu só contribuir com uma coisinha diferente. Uma das coisas que, às vezes, a Marlene tem razão em falar realmente. As igrejas, de um modo geral, estão ficando esquisita, meio cinza o negócio. Tá? A gente precisa ficar atento a esses detalhes. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu achei muito positivo durante muito tempo é quando os pais que têm filhos pequenos levavam os filhos para a casa de um dos outros que tinha filhos e faziam aquele congraçamento das crianças. Porque se os nossos pequenos não aprendem a viver em comunhão de pequenininho, que hoje é uma coisa difícil, quando ele começar a crescer, ele vai conviver com o mundo, que é o que vai interessar para ele. Se os pais conseguem administrar isso, essa amizade, esse amor que nós estamos falando aqui, de uma maneira total, inclusive com os seus filhos, tem tudo para ter bons amigos na igreja, mas para eles continuarem fiéis à doutrina do Senhor. Perfeito. Obrigado, sem dúvida. Posso João? falar? Quem? João, depois a Gláucia. Tá. Alex, aqui em Araçatuba a gente tem um sistema de agregar os irmãos, todos os irmãos que passam por aqui. Por exemplo, minha casa, há uns anos atrás, agora depois que chegou essa pandemia, então parou. Mas todos os irmãos que vêm sempre viajam de outros lugares. Por exemplo, vai lá para Ser Cris. Minha casa ficou um ponto de referência. A pessoa sai de Sorocaba, igual os irmãos de Sorocaba, sai de São Paulo, para aqui em Araçatuba, fica na minha casa. Se não tiver lugar na minha casa, todo lugar, a gente ocupa outras residências. Então, a gente sempre acolheu os irmãos quando passam por aqui e quando vêm visitar a igreja. A gente já chegou a ter aqui na minha casa 10, 12 pessoas dormindo. Entendeu? Então, é uma bênção quando você pode fazer isso. Né? Acolher os irmãos. Igual o irmão falou, uma vez por semana, poder... Até minha esposa está falando agora há pouco, essa pandemia agora virou essa coisa que não pode aglomerar, não pode ser... Mas pelo menos na semana a gente fazer um propósito, chamar pelo menos uma família
né? Para almoçar junto com a gente e participar um louvor junto com a gente. Então, isso é muito bom. E a gente sempre pôs a nossa casa à disposição da igreja. Amém. Que bom saber disso, viu? Parabéns aí. Pode vir aqui que você vai ser sempre recebido. Obrigado. Você já acabou de ter aí uns 30 aí para chegar aí qualquer dia. Pode vir. Gláucia. Chega o sábado aí. Isso. Abre o seu som, Gláucia. Está fechado. Eu concordo com todos os irmãos, todos falaram coisas maravilhosas, é tão bom a gente se reunir e falar de Jesus, que é um alimento para a gente, certo? A igreja é o seguinte, eu posso falar da minha experiência, quando eu era católica, eu ia lá na igreja, escutava a palavra e ia embora, então ia aos domingos, pegava a palavra e aquilo entrava no meu coração, eu estudava sozinha em casa, depois me converti num grupo de oração, e me batizei antes de chegar na igreja, praticamente. Então, o grupo para mim foi muito importante. Daí, eu vim me abastecendo nas igrejas onde eu passei, que eu tinha o culto aqui das crianças durante 9 anos, e mais emprestava a casa do que eu mesmo participava do culto. Hoje em dia, não estou mais na igreja, entendeu? Na minha igreja que eu estava, eu saí. Só que eu tenho observado assim, é um ótimo papel das igrejas, a gente se alimenta. Mas quando você está sozinho, do que você se alimenta? Se você não tem os irmãos, do que você se alimenta? É mais difícil. Da palavra. Mas não, então, é isso. Você conseguir sozinho, se não tivesse as igrejas hoje, se todas as igrejas forem fechadas, o que você se alimenta? Eu me alimento de Cristo, eu me alimento da palavra e sei que Cristo está comigo, independente de estar com os irmãos ou não, que é muito importante estar com os irmãos, não estou tirando essa congregação das pessoas, mas estou vivendo um momento assim, eu e Cristo, e também procurando nesses cultos que a gente tem feito, chamando as irmãs, estudando a palavra dentro da minha casa. E isso está enriquecendo também, entendeu? Apesar de ainda não me firmar numa outra igreja futura, que seria uma igreja que fizesse um papel social, que a minha não estava fazendo. É isso que eu queria falar, que nós somos a igreja, independente de qualquer coisa. Verdade. Mas essa verdade, como você também sabe, ela tem o lado de que, quando Jesus pensou a igreja dele, ele pensou nessa igreja como sendo uma família, uma congregação, um grupo, né, de pessoas com esses objetivos. É claro que, eventualmente, por alguns motivos, em certas circunstâncias e situações, um irmão ou uma família pode até ficar sozinho por algum tempo, por conta de viagem, sei lá, doença, agora a pandemia, enfim. Mas o conceito de igreja, ele passa pelo fato de sermos irmãos, de estarmos irmanados. Mas eu entendi perfeitamente o que você colocou, né? Entendi, sim. E eu sei que você está conhecendo também aí a Igreja de Cristo aí em São José dos Campos, e eu espero que o Senhor guie você nessa jornada de busca, de conhecimento, né? Para que você possa ter pessoas que te acolhem, que te cuidem, que você possa se relacionar. Que Deus te abençoe nisso. Aí. Amém. Tá? Obrigada. Em Cláudia, Atos... se tu não tiver aí, quem te acolhe, tu vai ter aqui, tá? Tem lá. Em Atos... Alex, a Virgínia está com a mão erguida faz um tempo. Tá bom. Vai. Obrigado, Virgínia. Tudo bem? Tudo ótimo. Peraí. Eu liguei uma coisa e esqueci. Então, eu sou muito grata a Deus. A igreja aqui em Sorocaba é uma igreja muito ativa, né? Graças a Deus, a gente tem muito trabalho. Eu acho que a gente que não se envolve porque não quer realmente assim. Mas a gente tem, agora, claro que deu o pessoal está fazendo também algumas coisas online, né? Mas cada um na sua casa, mas abriu um pouquinho algumas coisas. Então, a gente tem assim, eu até tenho aqui, porque, olha, a gente tem um laboratório, como o irmão falou mesmo, para a gente estar se preparando, para a gente estar
Então, a gente tem jantares de casais, tem encontros de jovens, tem o GAIC, que é o grupo de apoio, que é toda quinta-feira, agora voltou presencial. A gente faz o Dia do Amigo, né, o Dia dos Pais, tem o treinamento de obreiros que o Edivaldo dá para a gente, já faz quase 5 anos, só que deu uma paradinha. E também a gente faz a comilança, né? A gente cada um leva um prato, e a gente faz o arroz lá, né, no prédio, que o prédio é grande. Então, assim, a gente tem acampamento dos jovens, das crianças. Então, assim, tem uma infinita tem como a gente se envolver assim. Tem trabalho para todos, entendeu? Inclusive, eu até brinco com a Dai, que é uma irmã que ela é solteira, ela tem um filho, e eu falo que a gente é do Ministério de Apoio, porque a gente está sempre, a gente não está em nenhum ministério, né, praticamente, agora que eu entendo de benevolência, mas a gente está sempre apoiando esses trabalhos, né, na escola dominical. Então, a gente está então a gente está sempre envolvida, a gente está sempre grudada com a igreja, porque ela é uma mulher solteira sozinha com filho. Eu sou uma mulher com duas filhas sozinha, né? O irmão sabe que eu não tenho marido e tal. Então, assim, a minha vida é estar com os irmãos, é estar com a igreja. Então, a gente tem uma infinita, e eu recebo infinidade aí de... Infinidade, eu fico tão emocionada de falar, e ainda recebo, agora não, né, por causa da pandemia, aquela coisa, as irmãs de Niterói, que vêm para minha casa, né, elas ficavam comigo nas conferências femininas, tudo, então ficava hospedada na minha casa, 3 delas e tudo, o casal de Vitória também. Então, assim, é uma delícia. A Igreja de Cristo, gente, é uma delícia. Era isso. Alex, oi? Ainda vai abrir para falar? Pode falar. Tá, eu queria falar um pouco, o Roberto também ergueu a mão e o João Verdun. Tá bom, então vamos até o João Verdun e depois eu tenho uma coisinha para colocar também, mas não tem problema. Eu só queria compartilhar um pouco da minha experiência também, emendando o que a irmã Virgínia falou ali, porque eu também... Minha vida é relacionamento com a igreja, sempre foi, em qualquer congregação que eu tive. Eu não consigo me ver não tendo relacionamentos, né? Eu vou falar algumas coisas aqui rapidamente, até recente, eu vou resumir, tá? Mas não é para aparecer, mas é para dar um testemunho mesmo. Sim, amém. Né? Que nem lá, eu fico muito triste ver a irmã Marlene falando aí, né? Porque, por exemplo, eu sei quanto eles acolhem. E quantas vezes, se eu estou ali em Arthur Nogueira, que eu tenho algum tempo, faço questão de ir lá, visitar, marcar, porque a gente desenvolveu isso, a gente tem necessidade disso, né? E às vezes, por causa da dinâmica, da mudança de alguns irmãos, isso pode se perder, mas aqui nem você colocou, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que buscar, né? Nesse mês passado, nós temos estado aqui online, tá aí o seu Mindo, a dona Divanir, o seu Sérgio, a Jura, a gente se vê aqui, a gente se vê as mulheres de terça, a gente se vê na sexta online, domingos temos se visto online, mas eu fiz questão de rodar aí 2.500 quilômetros com o Rodrigo, para a gente aproximar o seu Mindo do seu Sérgio lá, com a dona Divanir e a dona Jura. Eles não estão tão pertinho, tá? 170 quilômetros, dá quase 3 horas uma cidade da outra, mas os que estão mais perto. Porque valorizo isso e para disseminar isso, que é importante, talvez eles fazer um esforço de um ir na cidade do outro, quando dá, né? Fazer esse link. Tenho buscado estar junto pelo menos uma vez por mês ali com os irmãos de Rio do Sul, que também é uma congregação que precisa muito apoio, muita ajuda. Essa questão de relacionamento é fundamental para o desenvolvimento, para a fé. Muitas pessoas, muitos irmãos vão até um certo ponto sem isso, mas não aguenta, porque a vida ela é desafiadora e na hora que vier a dificuldade, nós precisamos dos irmãos. A minha vida toda eu precisei, até hoje eu preciso, no meu casamento,
com relacionamento para como cuidar dos meus filhos, como eu lidar no trabalho, como eu lidar com a minha mãe, como eu lidar com a minha irmã, tudo. Então, assim, é triste quando a gente ouve depoimento que algumas, como você colocou, não é toda a igreja, todas as congregações, algumas congregações têm situações que isso não tem ou está esmorecendo, mas nós temos que olhar para isso e ver uma maneira de mudar e não aceitar. Então, eu começo comigo, eu encontro mais um, o Barnabé foi buscar o Paulo, e eles foram e fizeram o trabalho. Então, a gente tem que se mobilizar, né? Às vezes, isso vai custar dinheiro, isso vai custar tempo, vai custar noite de sono, mas vale a pena. Eu sempre ensino todas as pessoas que eu falo, que eu prego, que eu levo o evangelho. A primeira coisa, nunca, jamais abandone o relacionamento, né? A igreja é hoje, fisicamente, o que nós temos palpável de Deus. Exato. Nós não temos Jesus aqui fisicamente, nós não temos Deus aqui fisicamente. Nós temos a igreja. A igreja é palpável. Ela tem que refletir Jesus, refletir Deus. É isso que nós temos palpável. Então, eu sempre encorajo, e eu quero só aproveitar o espaço e encorajar os irmãos todos aqui. Busca relacionamento, desenvolve relacionamento na igreja, como o irmão Sebastião falou, desde criança, quem tem as crianças, envolve os filhos, deixa uns brincar com o outro, deixa eles criar vínculo, porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença. E eu sei que faz na minha vida. Perfeitamente. Muito obrigado pelo seu testemunho. Amém. Quem agora? É o Roberto e o seu João Verdun depois. Então, vamos assim, vamos lá. Roberto, João Verdun e a dona... Me fugiu o seu nome. Maria da Luz. Maria da Luz. Vamos acrescentar a dona Maria da Luz. Aí, então. Tá bom. Vai lá, Roberto. Posso falar? Não, o Roberto primeiro, dona Maria. A senhora vai... Pode deixar ela primeiro, pode deixar. Pode? Então tá bom. Então a senhora tem a destra. Obrigada, Roberto. Muito obrigada, gente. Ô, Alex, eu vou falar para você. É maravilhoso demais tudo isso que os irmãos estão falando. Né? A favor da igreja, a gente ama, né? A gente sabe. Tudo isso é muito valoroso, né? Esses relacionamentos entre nós, né? Que já tem mais de 40 anos. Então, é maravilhoso demais saber que os irmãos estão interessados ainda em relacionar, em estar juntos. Amém. A minha casa sempre esteve aberta, né? Sempre foi uma segunda congregação. E eu sinto muito feliz mesmo. E quanto ao culto de domingo, para nós, tudo é muito bom durante a semana, os encontros, as festas, as coisas. Mas o domingo, para mim, no meu caso, né? Mediante a minha fé, né? E o amor que eu tenho pela igreja, o domingo é o mais importante, a reunião. Sim. Os cultos, né? Porque, para mim, né, durante a semana, a gente prepara, são os membros preparando para formar o corpo no domingo, né? Para a ceia, né? Para a oferta, para o culto geral. E o mais importante para os casais da igreja é levar os filhos para a escola dominical. Não tem nada que supera, né? Conhecimento, amor, relacionamento. Começa tudo na escola dominical. Porque as crianças e os jovens são a igreja de amanhã. Né? Então, isso a igreja tem que levar a sério. Sim, sem dúvida. Não é? Então, o culto do domingo é o Senhor. Não é? O culto não é para mim, não é para outro, não é? Isso. O culto é ao Senhor. Esse, dona Maria, é o ponto. O ponto-chave, não é? É isso aí. De uma igreja fiel e uma igreja que supera, não é? O domingo é o dia especial para o Senhor.
Amém. Muito obrigado, querida. Nada, é só isso. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Pode continuar, Roberto. Então, para a glória de Deus, nós estamos aqui em Ponta Grossa e nós estamos ávidos por relacionamentos. E nós estamos aqui, nós estamos há 2 anos, mas começamos num prédio no dia 21 de julho de 2019. Então, nós ficamos 6 meses praticamente tranquilos quando veio a pandemia. Então, nós não aceitamos isso muito bem. Ficamos ali 1 mês dentro das regras, das restrições, e depois nós abrimos, não fechamos mais. Então, devido a isso, né, nós temos, eu fiz o que nós estamos fazendo para buscar não é, ter relacionamentos e impactar a cidade de Ponta Grossa. Nós já temos 5 grupos pequenos, não é? Uma boa parte da igreja trabalhando nisso, em vários bairros distantes. Nós temos 12 aulas, né, de evangelismo ou acompanhamento, porque quem se batiza recebe um acompanhamento. Maravilha. Nós vamos na casa da pessoa, nós entramos na casa da pessoa com máscara, né? Os cultos são com máscara, álcool gel, tudo limpo, tudo... E ninguém ainda pegou lá o vírus. Não é? E nenhum dos 3 casais também não pegaram, graças a Deus. Então, não é? Nós estamos fazendo isso. Estamos com várias coisas para buscar relacionamento. Quem pode, tem algo a oferecer, não é? Então, vai fazer. Nós temos 5 turmas de inglês, temos aulas de teologia. Ótimo. Nós temos aula de artesanato. Então, o Senhor tem abençoado, mas a gente tem trabalhado manhã, tarde e noite, muitas vezes, para poder, não é, poder atender tudo isso. Não é? Sim. Isso é para a glória de Deus. Não é? Nós estamos trabalhando, não é? E tem sido abençoado e estamos com saúde. E que Deus abençoe a todos vocês, tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Seus trabalhos. Amém, amém. Muito obrigado por esse relatório estimulante, motivador. Muito bom. Temos agora o João Verdun. O João Verdun? O Alex, hoje você falou hoje sobre o Lázaro, né? E eu tenho observado que os comandantes seguidas, eles fazem reuniões e reuniões, sabe, para identificar o andar do inimigo. Aí a gente olha lá para Efésios 6, 10, ali, até o 13, como é importante, não só nos cultos, mas as reuniões, como o Roberto acabou de falar aí, como é que a gente vai, né, se preparar para dia a dia nessa terra, e sabendo que o nosso alvo não é ser os humanos, nosso alvo é a favor deles, dar esse privilégio que Deus nos deu para essas pessoas, para que eles saiam da lá onde nós estávamos. E para isso nós precisamos aprender cada vez mais, ter a mente de Cristo o mais coerente possível, para que essa luta seja vencida e a igreja melhore, e a gente não decepcione as pessoas que vão chegando e vejam a igreja parada, sabe, com líderes, sabe, não desenvolve, não reconhece as suas atribuições. Isso é muito triste, como foi falado. Então, é preciso a gente orar muito e pedir que essas reuniões de hoje consigam se manter, sabe, dentro das nossas casas, e a gente ser melhor a cada dia para o nosso Deus e ser uma igreja em busca desse alvo aí, né? Amém. Obrigado. Amém. Então, a igreja que é, né? Mas que a igreja que estava e está na mente de Cristo como comunidade, veja, nós estamos aqui conversando, cada um compartilhando, falando da sua experiência local. Nós estamos falando da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, quando uma congregação ela atinge um percentual de vida congregacional, de vida familiar, espiritual, nesses patamares que nós estamos aqui colocando, evidentemente, ela será atraente, ela vai suprir aquilo que uma pessoa que é convidada fala, eu quero isso para mim,
né? Olha os relacionamentos, né? A intimidade, o aconselhamento, o conhecimento da palavra, a transformação de vida de pessoas, esse acolhimento, essa segurança que a família cristã propõe, ela transcende até a família física, a família sanguínea, consanguínea, ok? Então, o viver, o dia a dia, ele é necessário. Agora, quando nós estamos numa experiência ou numa congregação em que essa vida não acontece, é óbvio que vai ter sérias consequências na vida das pessoas, né? Vai impactar na vida das pessoas, não é? Se a gente não desenvolve relacionamentos, como é que o aconselhamento, como colocou o Reinaldo, pode acontecer? Como é que as pessoas vão se sentir seguras para poder confessar, desabafar, buscar apoio, não é? Esse interesse genuíno, a igreja ela funciona exatamente nesse nível de engrenagem, de funcionamento, de distribuição, de compartilhamento, não é? Das atividades, dos dons, se ela não tiver isso, e veja, tudo que nós estamos colocando, falando aqui, estava na mente de Cristo. Nada aqui é ideia de um de nós. Quando você vai para as páginas do Novo Testamento, você vai ver que os relacionamentos, assim como Jesus teve com as pessoas de fora, com os discípulos de dentro, vai ser a base de estrutura para como nós vamos nos relacionar na igreja. Se uma congregação não sabe quem ela é, não tem identidade, ela precisa parar e ela precisa reconsiderar, se resignar, né, para voltar a rever esses conceitos de identidade. Uma congregação, ela necessita, né, saber quem ela é, onde ela está e para onde ela quer ir. Não é? Precisa ter planejamento. É como a nossa família. Não é? Nós cuidamos da nossa família e provemos para os nossos aquilo que é necessário, mas sempre pensando também onde isso vai dar, onde nós queremos chegar. Então, uma congregação sem ter esse rumo, sem ter esse foco, sem ter essa destinação, como família fica difícil. Então, essas estruturas você vai perceber claramente no Novo Testamento. Eu ia só comentar aqui, porque o nosso tempo está quase dando ali, né? Hoje nós vamos terminar às 9h30, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, mas especificamente o capítulo 12 ali, tem aquele episódio em que Pedro, né, ele foi preso e depois dele solto. O texto diz que, no versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, que é o autor do livro do Evangelho de Marcos, um evangelista muito eficiente no Novo Testamento, presente no Novo Testamento, Marcos, né? Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, veja que quando Pedro é libertado da prisão, ele considerou ir para um lugar, e o lugar que ele considerou, eu creio que poderia ter sido outros também, mas foi na casa de Maria, a mãe de Marcos, e lá, com certeza, ele sabia disso, né? Irmãos costumavam usar aquela casa como uma casa em que se reuniam para orar, para compartilhar, e assim por diante. Então, a gente percebe que a vida congregacional na igreja do primeiro século, ela não se restringia a depender do culto dominical. Então, veja bem, evidentemente o culto é extremamente importante, mas o propósito do culto não é de que nós desenvolvamos os nossos relacionamentos interpessoais. Você não pode ficar, na hora da pregação, conversando sobre seus problemas, sua vida, compartilhando com outra pessoa ali do lado, com seu irmão, sua irmã.
Na hora da ceia também, não é? Por quê? Porque o culto ele tem como propósito, como proposta, que todos nós sejamos edificados por conta da adoração ao Senhor sendo recebida por Ele. Também da palavra dele ministrada, também da comunhão, mas uma comunhão com propósito. E o propósito é direcionar a nossa adoração a Deus, ok? Não somos nós ali o foco, é o Senhor o foco. Agora, por vezes, eu lido, né, com situações ou com congregações em que o culto ali, aquele momentos antes ou depois, é usado para uma série de coisas. Uma série de coisas, como resolver problemas, tratar de certos assuntos que são de ordem administrativa, e assim, porque estamos ali, simplesmente porque estamos ali. Então, é preciso, às vezes, tomar cuidado, já vi de tudo, vender coisa, trocar coisas, e aí vai, não é? Evidentemente, a gente tem tempo para conversar antes e depois do culto. Não estou querendo criticar esse aspecto. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes falta uma administração, um governo dos próprios guias da igreja em estruturar a congregação, a família cristã, dando a ela atividades ou dando momentos em que a vida familiar, né, tenha o ambiente propício para isso. Como, por exemplo, um fim de semana de retiro, né, em que as pessoas podem estar juntos, como os grupos nas casas, como foi colocado pelo Roberto aqui, com vários intuitos. Aqui a gente percebe que eles estavam orando por conta da situação, não é? Mas podem ter vários outros objetivos, como artesanato e assim por diante. Há muitas congregações, elas têm prédios próprios. E eu entendo que é um grande desperdício quando uma congregação tem um prédio e esse prédio é usado só 1 ou 2 dias na semana, né? E quando eu falo dia, não é o dia de 24 horas, não. É usado só 2, 3 horas. Ali, cada dia. Se você somar todas as horas, vai dar 1 dia ou 2 no mês. Então, e às vezes nós não estamos vendo o tesouro que nós temos nas mãos, e às vezes até ficamos desmotivados ou até reclamamos, mas na verdade a solução ela está em nós e na nossa frente ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos os recursos, mas nós nos deixamos afetar às vezes, e por nos afetar ficamos cegos ao potencial que uma pessoa, que é você, pode ter e pode fazer diferença num lugar. Ora, se você é membro de uma congregação, você tem a liberdade de conversar com os guias da igreja e tudo, e, por exemplo, usar suas habilidades, como, por exemplo, costurar e ensinar costura para outras pessoas. Você pode... Dorcas fazia isso, no sentido de costurar e servir as irmãs, e isso custou a ressurreição dela quando ela morreu, não é? Então, os nossos talentos, as nossas capacidades, elas devem, e você precisa ser meio cara de pau, às vezes, entendeu? Às vezes precisa ser. Você precisa ser meio entrão, proativo, não é? E promover isso, ok? E fazer isso. Uma congregação que tem um grupo de novos convertidos ou uma sala de aula de visitantes, faz um café da manhã com a turma, se é à noite, faz um tipo de breakfast ali, né? Traz uns pãezinhos, traz um café e tal, faz aquele convívio, aquela coisa gostosa, torne o ambiente em que você está na congregação, ou crie o ambiente na sua casa, seja como for, tem essa visão, essa mente voltada para espelhar o que realmente importa na igreja, que são os relacionamentos, não é? E aí nós podemos, sim, vivenciar essa experiência. E eu não estou querendo dizer que a igreja não deve ensinar, claro que deve, mas o que eu entendo é que muitas vezes nós ficamos na característica do ensino, sem levar em conta essa característica da irmandade, da parceria, do estar juntos, da comunhão, do celebrar, do comer juntos, e perdemos muito.
Eu tenho o hábito de convidar pessoas para minha casa, para a gente tomar café, ou almoçar, ou jantar. Há um custo, lógico que há, mas eu me preparo para isso. Eu sempre pergunto, por exemplo, e ensino isso, né, as pessoas também, a terem uma agenda espiritual, uma agenda de visitação. Né? Visite uma pessoa por mês. Né? Convide uma pessoa por mês, ou um casal. Né? Casais que já são maduros, convide um casal de namorados da igreja para um almoço na sua casa. Não é para você ensinar a Bíblia para ele, é para você conhecer essa pessoa, bater papo com ela, perguntar como eles se conheceram, contar da sua história. Você vai perceber que no próximo fim de semana, quando ele te ver, o abraço vai ser diferente, o sorriso vai ser diferente, porque estamos construindo uma história junto. Construa uma história de relacionamento com as pessoas da igreja. Receba o visitante bem, aperte na mão, se der para abraçar, não for inconveniente, abrace, mostre um lugar para sentar, diga onde é o banheiro. Todas essas ações, por menores que elas possam parecer, elas estão refletindo o caráter, o Espírito de Cristo, quando nós demonstramos o interesse genuíno nas pessoas. Jesus disse, e eu vou concluir a minha fala e a gente abre para um último fala. Jesus disse em João capítulo 13 o seguinte, ele disse, se tiverdes amor, ele disse, novo mandamento vos dou. Se tiverdes amor uns pelos outros, como eu vos amei, esse é o modelo, esse é o padrão. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Esta é a maior e melhor estratégia de evangelização do mundo. Se um estudo bíblico na casa de uma pessoa, se uma pregação de púlpito não demonstrar em quem está ali representando Cristo este amor, este tipo de procedimento, de sentimento, não é? Perde muito. Se todos nós amarmos como Cristo amou, Jesus quem disse isso, não foi eu, está escrito lá, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Esta é a marca. A marca é, em Cristo Jesus, em obediência, seguindo o modelo dele, nós vivenciamos os relacionamentos. A igreja não é prédio, a igreja não são processos nem procedimentos. A igreja são relacionamentos, são pessoas. E o nosso desafio é manter isso nesta pandemia, que tem sido um golpe duro nas nossas reuniões presenciais, para a maioria das igrejas, e não podemos deixar isso esfriar, não podemos deixar que Satanás ganhe território usando esse isolamento de uma forma a nos separar, a nos isolar e perder esta brasa, esse calor cristão. Okay? Ore por isso, mas, sobretudo, veja algo que você pode, esta semana, fazer para outro. Liga para alguém, manda um bilhetinho, faz alguma coisa, convida alguém para sua casa, vá na casa de alguém, mas não fique, não ceda, não deixe que este fundamento básico do cristianismo e necessário seja afetado, ok? Muito bem. Hoje foi um papo, a gente não pegou passagens bíblicas para poder analisar, foi mais um bate-bola aqui, né? Alguém tem algo que gostaria de falar antes que a gente encerre ali? Então, eu tenho aqui a Ângela. Irmãos, muito boa noite, que Deus nos abençoe. Amém. Alex, eu estou muito feliz em te ver mesmo uma tela de distância. Fiquei orando muito por você. Obrigado, querida. Solange, por sua família. Eu estou muito feliz de vê-lo, sabe? Amém. Obrigado. Agora dá aquele abração em você, sabe? Sabe aquele abração? Sei, claro. É verdade mesmo. Estou muito feliz mesmo. Amém.
Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Você está até mais bonito, Alex. Obrigado. Muito obrigado, Tá mais viu? bonito. É o meu novo penteado. O meu cabelo já cresceu, menino, mas eu quase raspei a cabeça. Ah, ok. Já está Que grande coisa. meu cabelo. Aham. Mas estou muito feliz. A minha sobrinha, graças a Deus, que é a minha sobrinha Nani, ela lembrou hoje. Minha Nani, ó, ela passou hoje. Eu já peguei bem no finalzinho, né? Porque eu estava fazendo umas coisas, fui tomar banho, né? Para depois assistir. Sim. E eu estou muito feliz mesmo. Não Glória a assisti a Deus. mensagem. Tá. Mas na próxima vez, com fé em Deus, eu vou assistir. Amém. Mas você está vendo como a gente se expressar, a gente falar, a gente elogiar, a gente dizer o que a gente sente com sinceridade é muito importante. Às vezes uma pessoa, um irmão, uma irmã, muitas vezes nós perdemos aquela oportunidade porque ficamos envergonhados e tal, e o Espírito até dá um toque. Eu tenho certeza que a maioria aqui já sentiu aquele toque. Eu acho que eu vou ligar para fulano de tal, para tal irmão. Aí depois a gente começa a fazer uma coisa ou outra, se esquece, não liga mais. Era aquele momento. Naquele momento, se você talvez tivesse ligado, era exatamente o que aquela pessoa precisava, que Deus estava preparando para ela levantar, né? Para ela se animar, não é? Então, eu estou devendo de ligar para uma senhorinha, sabe? Assim, da igreja, que elas não têm, mexe com a internet, assim, igual a gente, né? Então, eu estou devendo isso, mas sempre que eu posso, eu ligo. Ótimo, eu falo. Se alguém está fazendo assim, algum aniversário, a minha sobrinha sabe disso, eu prefiro ligar, feliz aniversário e tudo, eu prefiro. Quer dizer, você me conhece, né, Alex? Eu sou muito Sim. Né? E graças a Deus, eu estou muito contente de ver. Você sabe. Deixa eu só falar mais uma coisa. Apesar dessa pandemia, eu acho que, apesar dessa pandemia toda, eu conheci tanta gente. Sem dúvida. Eu viajei em tantos estados. É Porto Alegre, é Minas Gerais, é Pernambuco, Bahia, sabe? São vários lugares, várias casas. E sendo que, infelizmente, antes dessa pandemia, era só no domingo mesmo que estava indo na igreja. Agora não, agora, praticamente, se eu for prestar atenção, a semana toda tem programação. Sim. Tem mulher. Sim, esse é o lado positivo. É verdade. É verdade. Jamais a gente poderia juntar essa turma toda de irmãos aqui, talvez presencialmente, né? Não daria. Seria bem difícil isso acontecer. Você gosta de receber visita, né? Eu tenho férias. Quando acabar essa pandemia, já vou começar a juntar dinheiro para começar a viajar. Tá certo. Vai na tua casa. Tá bom, vai ser um prazer, viu? A Cidinha também está ali, ó. Quem? Quer falar algo, Cidinha? Eu quero. Viu, Alex? Obrigado, querida Ângela. Que Deus abençoe você. Obrigado, viu? Um beijo. Deus abençoe. Amém. O que eu quero falar é o seguinte, hoje, bom, como sempre, a reunião é maravilhosa, mas hoje a gente tratou, assim, de coisas muito importantes, né? Então, assim, foi falado muitas coisas excelentes, que eu creio que todas as igrejas, elas participam, né? Só que, assim, o que eu acho que falta um pouquinho falta um pouquinho, sabe o quê? É a atenção para aquelas pessoas mais tímidas, sabe? Pois é. Aquelas pessoas mais tímidas, porque assim, toda a congregação com certeza tem pessoas alegres, dispostas, que vão à frente, né? Mas tem aquelas tímidas que precisam de bilhetinho, sim, sabe? De bilhete, de um telefonema, de uma florzinha. Isso, sabe? Mesmo, fazer isso. Para que elas possam sentir dentro, sabe? Esse seu conselho é nota 10, né? Nota 10. Jesus era assim, Jesus percebia, ele valorizava o que ninguém via, não é? Quando João Batista perguntou
né, mandou emissários para perguntar se ele era mesmo o Cristo. João estava para morrer, né? Queria aquela confirmação. Jesus falou: olha, fala para João que os cegos veem, os coxos andam, e que o evangelho está sendo pregado aos pobres, né? E isso tem uma representatividade muito grande, essa palavra. Os tímidos, as pessoas que não são notadas, os nossas crianças, os nossos idosos, né? Eu lembro quando eu era jovem, no nosso grupo de jovem, lá em Campo Grande, São Paulo, a congregação que eu frequentei por alguns anos e participava do grupo de jovens, não era casado, eu tinha cabelo e tal, mas nós tínhamos um grupo de jovens que nós visitávamos os idosos da igreja. E você não tem noção do que era a felicidade daqueles irmãos e irmãs receberem ali 5 a 10 jovens na sua casa para cantar com ele, orar com ele. A gente levava um pãozinho, levava uma manteiga e tal. Eu fiz isso muitas vezes e isso mudou a minha vida. Eu fui estimulado por jovens que fizeram isso comigo. Então, nós, na igreja, devemos cultivar isso que os irmãos falaram: hospitalidade, acolhimento, harmonia. Como fazer isso? Como a gente tira isso do papel e põe na prática? Sabe como é? Não é esperar que a igreja, na terceira pessoa, faça. Não é esperar que a liderança faça. Eles devem fazer. Mas se eles não fizerem, é você. Ainda que sozinho. Não esmoreça, não desista, seja a igreja que estava na mente de Jesus Cristo. Ela começa assim. Isso vai impactar diretamente na vida dessas pessoas, mas diretamente mesmo, né? Isso é transformador. Eu tenho vivenciado isso dia a dia na minha vida. Eu ligo para as pessoas, eu mando mensagens, eu às vezes vou visitar. Hoje eu fiz 2 visitas, enfim, convido para vir em casa. Então, se nós não estivermos fazendo isso, pensando isso, nós não estamos vivenciando o que Jesus idealizou como igreja. Tudo bem? Sim. Que Deus... Tem alguém com o coração ardendo aí? Não, vai falar? Cidinha? É isso, Cidinha? Sim, é Glória isso aí. Amém. Bem. Quem está... Oi. Só um complemento que a Cidinha colocou. Às vezes a igreja mesmo passa despercebido com esses detalhes, né? Que nem você colocou. A mãe, por exemplo, sempre, às vezes, ela se queixava brincando, mas eu sei que tinha um fundo de verdade. Tem reunião do jovem, tem reunião dos casais, e eu, viúva, faço o quê? Eu também. Não tem reunião de viúva, não tem reunião... Então, assim, às vezes, que nem a Cidinha falou, não é nem só a questão de ser tímido, é a questão de que alguém que não consegue se encaixar Sim. numa atividade, na outra, e cabe a igreja ter a sensibilidade disso também, né? É verdade. De alguma forma promover, ou que nem você falou, o jovem ir na casa do idoso. Sim. Né? Que bacana. Né? Pode não ter reunião de idoso, mas os jovens vão lá. E só para Marlene, Cidinha também, amamos vocês. Tá? Aqui por causa dessa... Vocês animadas. E firmes. Oi, Luiz. Amém. Aqui por causa dessa... Aí, por causa dessa coisa que ele falou, essa dificuldade, a gente teve aqui há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, aí uma das mulheres deu a ideia de ter o encontro das avós. Aí elas se encontram semanalmente, quer dizer, a condição é ser avó. Participam. Minha mãe, ela, alguns anos atrás, faz vários anos já, ela é viúva, né? Então, ela sentiu essa necessidade e aí ela conversou com outras viúvas na igreja e eles começaram um grupo chamado LSD. Né? Então, assim, meio... Isso é perigoso. Pois é, perigoso, né? Então, não é muito indicado. Era esse... Eu não lembro bem... Bom, talvez eu tenha falado a sigla errada, me desculpe, mas era solteiros, viúvos
e divorciados. Era VSD, não LSD. Desculpa aí. VSD. Né? Então, e aí, essa turma se reunia e eles faziam de tudo. Eles iam em asilo, eles iam em orfanatos, eles marcaram viagem de turismo juntos para conhecer, eles convidavam pessoas para falar sobre assuntos da terceira idade. E, gente, é um universo de coisas que tem para a terceira idade que a gente nem imagina, ou para os irmãos mais maduros aí. Então, enfim, o que precisa? Uma pessoa, um Barnabé, um Saulo, um Cristo, uma pessoa. E essa pessoa pode ser você, a fazer toda a diferença na congregação e motivar os irmãos e animar. As lideranças das igrejas, elas estão lá para Efésios 4, 11 a 15, para motivar, para conduzir num processo de crescimento e maturidade e conhecimento os irmãos. Não para proibir, não para mandar, não para controlar, não é? Mas para deixar fluir essa vida cristã. Então, vamos junto nessa, tá certo? Alex. Amém. Oi. Rapidinho, só para completar o que você está falando aí, você está falando e eu estou pensando aqui em vários momentos e coisas que acontecem também conosco, né? Uhum. E essa questão aí que o irmão estava falando, que nem falaram, né? E a viúva, né? Uhum. E os idosos. A Igreja de Cristo da 9 de julho, antes da pandemia, tinha um trabalho que era com os idosos. Então, era o encontro dos idosos. E a irmãzinha, a Daniela Polato, ela sempre mandava convite, né? Para os irmãos aqui do Jardim. Inclusive, ela até mandou para minha mãe, perguntou se minha mãe queria participar, tudo. Eram as pessoas mais velhas, né? Então, esse trabalho que eu achava muito importante. E essa questão de passear, assim, de ir no asilo. Nós temos 3 irmãzinhas que estão na casa de repouso, na mesma casa de repouso. E a minha filha, a Marlene, ela tem essa vocação, sabe? A gente fala que ela é irmã da visitação. Ela gosta de pegar o carrinho dela, encher de irmãzinhas e vai com Deus. Ela com seus 70 anos, mas vai. Tá vendo? Aí vai lá, as irmãzinhas no asilo, manda foto, manda áudio. Então, é muito gostoso, é muito gratificante, né? E estimula mesmo. Agora, com a pandemia, eu tinha percebido que os idosos que não poderiam vir aqui no prédio, né? Sim. Estavam muito a gente vê. Eu comecei a ter ideia, tipo, vou ligar pelo WhatsApp mesmo, e chamando alguns, né, que a gente não conseguia ver. Sim. Oh, que bonitinhos, meu Deus do céu, eu nem falo nada, eu só fico olhando a alegria de um, a alegria de outro. Estão tudo conversando um em cima do outro, atravessado, mas só de estarem, assim, conversando, vendo, eu acho muito lindo. Então, tudo que você está falando realmente fortalece, anima, família, a gente tem que ter mesmo esse cuidado com um para com os outros, né? Independente de ser da nossa congregação, que nem se você também tem aquele irmão que está passando dificuldade, você puder ir até aquele irmão, que é mesmo congregação, você tem um acesso, eu acho isso muito importante, muito gostoso o bate-papo. Obrigada. É só provar que a gente começa a ficar, assim, contagiado. Bem, oi. Quer dizer, esses dias não, em 2018 e 2019, eu fui numa festa da primavera, numa casa de repouso, com meu amigo, né? Sim. E assim, eu vi aqueles velhinhos, porque você me conhece, né? Tinha muitas pessoas que brincavam lá, e tinha muitos que iam no quarto, né? Aí eu ia no quarto, conversava com um, conversava com o outro, mas eu dançava com as velhinhas, eu brincava. Gente, aquele dia, sabe? Só pelo fato de levar um pouquinho de felicidade para aquelas pessoas, eu me senti realizada. Como outra vez eu também fui na casa de asilo com a mãe da Nani, que é minha irmã. Gente, como esses velhinhos, como eles ficam contentes quando a gente vai lá, sabe? Sem dúvida. Como eles ficam felizes de levar um sorriso. Às vezes você não tem, como eu falo, você não tem roupa, você não tem coisa para levar, né? Mas só de você levar um sorriso, de você levar um tempinho para eles, levar a palavra de Deus já está ajudando. Amém. Está ajudando e muito. Muito bem. Então, vamos fazer isso. Vou encerrar com a oração, mas
Orem ao Senhor. Obrigado você, Marlene. Orem ao Senhor. Obrigada, Nani. Qual o dia da próxima reunião, Alex? Toda segunda e quarta-feira, às 20 horas. A próxima é quarta-feira, às 20 horas. Ok? É porque assim, tem segunda que tem reunião de 100 Tudo bem, horas também. fique à vontade, não tem problema. Quando der para você participar, estamos aqui. Fica lá um pouquinho. Tá, tem problema não. Tá ok. Mas lembre, ore... Amém. Obrigado. Desculpa aí se eu falei muito. Não, tá tranquilo, fica tranquilo. Então, orem para que o Senhor mostre alguma oportunidade real de você ser útil nas relações de alguma forma, não é? Pense nisso, não é? E aí vamos em frente. Terminar com uma oração. Sabe que quando eu me aposentar, com fé em Deus eu me aposentar, eu vou tirar pelo menos algum dia, sabe? Para, assim, de voluntária, sabe? Pelo menos um dia em um hospital, algum asilo, alguma coisa. Um bom plano. Com fé em Deus eu vou fazer. Um bom plano. E eu que pensei, Alex, que ela ia dizer assim, quando eu me aposentar, eu vou tirar 15 dias na tua casa, Alex. Vai ser um mês. 7 dias aqui, 7 dias aí. Tá bom. Para o pessoal não ficar com ciúmes, cada dia eu fico na casa de um, não é 30 Pronto. dias? Olha lá, cada dia eu fico na casa de um, para ninguém ficar... Resolvido. Beleza. Né? Tá certo. Resolvido, irmã. Resolvido. Amém. Então, vamos lá. Vamos orar, então. Dado o horário, vamos orar. Obrigado, Deus, por nos dar a condição de bater esse papo hoje, tão amistoso, de contar um pouco das atividades, das realizações que o Senhor tem permitido acontecer em vários lugares, em várias congregações da igreja, e podemos ficar estimulado, Pai Eterno, em ver esse tipo de vivência, de relacionamento que nós podemos ter na Igreja do Senhor. Nos ajuda como pessoas a impactar a vida de outros, da forma como nós conversamos, nos relacionamos, o que nós dizemos e fazemos, nos mostra nessa semana, Pai Eterno, meios, condições e pessoas que nós podemos exercitar esse cuidado, esse uns aos outros, que é típico da Igreja do Senhor, porque vemos isso em Jesus. Nos dá uma boa noite de descanso e em nome de Jesus que te oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigados pelo papo, por estarmos juntos. Foi um prazer tremendo. Valeu. Boa noite. Tchau a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Buenas. Domingo. Buenas. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Tchau, Alex. queridos e queridas. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Sorrisão domingo aí. Tchau, tchau. Tchau, Elaine. Tchau a todos. Tchau. Tchau, lindo.